Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e a gente vai seguindo aqui. Hoje, iniciando semana 43. Não sei vocês, mas eu tenho alegria cada semana que a gente vai trilhando, né? Passando por ela, terminando e iniciando. É uma alegria no meu coração, porque eu percebo o quanto eu tenho perseverado nessa disciplina da leitura da palavra, e o quanto isso tem sido precioso para o meu espírito, o quanto tem sido precioso para a minha maturidade espiritual, o quanto tem sido precioso para que a gente possa conhecer melhor a palavra, e eu tenho certeza que os frutos eles vão aparecer na estação certa. Hoje a gente vai continuar então, iniciando esse primeiro dia da semana, segunda-feira, dia 14 de outubro, e hoje a gente vai ler Mateus, do versículo 14 até o final, que a gente tinha lido até o 13, né? Então nós vamos até o final do capítulo 8, e depois Marcos, capítulo 4 e 5, tá? Então vamos começar por Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Então, capítulo 8 aqui de Mateus, né, a partir do versículo 14, que era a sequência, fala da cura da sogra de Pedro, que a gente já viu em outras passagens, inclusive. Fala dessa questão de Jesus chamar os seus discípulos para ir para o outro lado do mar, e eles então passam por esse período de uma grande tempestade no mar, e Jesus repreende e mostra o seu poder também sobre a natureza, e como realmente vem a bonança a partir da palavra de Jesus. E por causa disso, lá do outro lado os aguardavam esses endemoniados, que era esse o propósito de Jesus quando ele pede para que eles atravessem o mar. E esses homens então são libertos, e os porcos é que são retirados, né? Os porcos é que são colocados precipício abaixo, né? Fugiu a palavra aqui. São tomados e mortos, né? Então Jesus mostrando mais uma vez para que veio libertar os cativos, pregar as boas novas, trazer salvação àquele que estava perdido, e Jesus vai operando cada um desses milagres dentro do seu ministério. Vamos lá para Marcos?
Marcos capítulo 4 e 5, a gente vai ler. Marcos capítulo 4 e 5. Diz assim, Marcos 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu uma boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, onde a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. E ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande, completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 4, aqui de Marcos, faz um apanhado de várias parábolas que Jesus vai contando e falando sobre o reino de Deus. A gente viu alguma dessas parábolas tanto em Mateus quanto em Lucas já. E aqui Marcos então traz para nós novamente a parábola do semeador, a parábola da candeia, do grão de mostarda e a tempestade que Jesus acalma no mar, que a gente acabou de ver, inclusive lá em Mateus também. Capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem como espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? E respondeu aos seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme.
Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Capítulo 5 vai falar tanto da cura, né, desse homem que está lá em Gadara e dos porcos, né, que a gente viu já em Mateus, em Lucas, agora aqui em Marcos, e fala sobre a cura tanto da mulher que tinha hemorragia, quanto da menina, da filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade. Nós sabemos que, com certeza, essas duas pessoas da cura que no final, tanto a mulher da hemorragia quanto a menina, não é à toa que as duas estão no mesmo contexto, no mesmo texto e com o mesmo número de tempo da doença e de idade. E as duas estavam em um processo de morte. A mulher da hemorragia, se continuasse nessa hemorragia, morreria de tanto perder sangue. E a menina, por sua vez, também estava morta, porque com certeza teve uma doença que a levou para isso. E no caso das duas, o Senhor Jesus intervém nessa morte e traz vida para elas. Nós já imaginamos o quanto Deus tem prazer em livrar o ser humano do sofrimento e livrá-lo da morte, tanto física quanto espiritual. E essas duas representam um tanto quanto esse processo de cura, né? Uma já adulta, uma senhora provavelmente, com toda essa hemorragia há 12 anos. E o Senhor traz cura e libertação para ela. A outra, uma menina, iniciando a sua vida, e também Jesus traz ressurreição e vida sobre a vida dela, porque ela estava morta. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e Ele mostra esses sinais ao longo das Escrituras para que nós possamos crer que a palavra de Deus é poderosa para intervir tanto em alguém com mais idade quanto alguém com menos idade. Mas as duas tinham o mesmo período em que estavam de alguma maneira morrendo, né, aos poucos. 12 anos de hemorragia, 12 anos de idade, né? Deus tem a sua maneira de nos ensinar de maneira muito misteriosa, mas ao mesmo tempo reveladora, porque está escrito aqui na palavra e o Espírito Santo está pronto a nos ensinar. Então, se você tiver um tempinho aí nessa segunda-feira, para um pouco, leia essa palavra com mais calma, deixa o Espírito, peça, né, ao Espírito Santo que ele traga revelação dessa palavra ao teu coração, entendimento ao teu coração sobre cada um desses versículos que a gente leu hoje. E eu tenho certeza que ele terá prazer em fazer isso, em te ensinar e trazer essa revelação necessária ao teu coração para esse momento. Amém? Deus abençoe. Começamos essa semana aqui já com essa leitura e nós vamos seguir durante toda essa semana Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente tem bastante coisa aqui nos evangelhos. Semana que vem ainda dentro dos evangelhos, na outra semana, né? Na semana 47 é que a gente começa o livro de Atos aí no finalzinho da semana. Então a gente tem mais 4 semanas, um mês praticamente, sendo ministrados aqui com os feitos de Jesus, o seu ministério e quantas coisas o Senhor foi fazendo ao longo do seu ministério. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.